BTC, ETH, Sol e BNB. A leitura que só a elite do mercado faz. E hoje eu vou deixar bem claro para você o que é elite e o que essas quatro moedas significam para o entendimento, para a percepção psicológica dos investidores. E por que isso é tão importante, por que isso, mesmo sendo importante, é tão ignorado, porque essa imagem que eu vou te mostrar aqui, ela vai desenhar, ela é um pouco polêmica, ela é realmente... Não tem como mudar essa aula sem mexer um pouco nessas coisas. Não tem como falar desses assuntos, mas eu acredito que eu não estou falando para crianças, nem adolescentes birrentos e ranhentos. Eu estou falando com pessoas que já entendem e sabem o que é dinheiro. Pessoas que realmente querem investir no mercado cripto, sabendo que o mercado cripto é o quê? É um mercado que você compra moedas, você compra preço, você compra o que vai valorizar. Se valorizar, você lucra. Se não valorizar, você não lucra. Pelo menos isso é um mercado. Não é um mercado de dividendos que você tem que comprar ações e muitas ações e boas ações, visualizar ali. Tem uma gritante diferença. Depois eu posso até fazer um vídeo comparativo, né? Do porquê que as pessoas que vêm lá do mercado tradicional, elas têm esse choque com o mercado cripto muito diferente de quem está começando já com o mercado cripto, né? Porque ainda não tem entendimento de outros mercados. Quem começa nu e cru no mercado cripto, entende o mercado cripto. Depois que vai para o mercado de ações é que descobre que é totalmente diferente. São dois mercados diferentes, mas a galera quer fazer parecer que sejam as mesmas coisas, quando na verdade não. Então talvez esse vídeo de hoje, para explicar a leitura número 1 do mercado, que a elite faz e que é a leitura, como é que eu posso dizer? A leitura que vem do entendimento do que essas pessoas entendem. Para você saber onde é que você está, até mesmo para você se encontrar dentro dessa hierarquia aqui. Quando a gente fala de elite, todo mundo pensa em hierarquia, né? Quem está no topo, inclusive as moedas. Sim, é o mercado, é a vida real. A vida real sempre vai ter alguém que vai estar no topo, sempre vai ter ali um número de serviços, um número de pessoas, um número de classe social e todas essas coisas. É assim que esse mundo, a realidade que vivemos, é como as coisas estão estruturadas. Então não vamos fingir que não é assim que funciona, porque é assim que funciona. Tá? Então vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é a leitura que só a elite do mercado faz. Você sabe muito bem que este conteúdo, ele também é escrito, então tanto você vê o vídeo quanto você vê a escrita. E aí quando você quer revisar o que foi dito aqui, para pegar a parte do áudio, você sincroniza com o conteúdo que está lá no Substack, que é o artigo. Então você vai lá no Substack, se inscreve, você vai ter acesso ao mesmo esboço, ao mesmo rascunho que eu estou tendo aqui, vai ligando os pontos junto com a minutagem, tá? Porque sim, aqui é um conteúdo de mais de 40 minutos, não vai dar para você assistir se você tem pressa. Então volta depois, ou então lê só o artigo, que o artigo também você vai conseguir entender muita coisa, certo? Para que realmente você tenha proveito, né, que você aproveite esse conteúdo, eu preciso explicar para você o que é a elite do mercado e como que ela se categoriza, ou como que ela se organiza, ou como você deveria visualizá-la. Quando eu falo aqui, e eu uso muito essa afirmação, né? Que é investir antes da manada, cuidado com a manada, que a manada segue o FOMO, e eu explico tudo isso. Talvez agora vai ficar bem claro o que eu quero dizer com isso. Nem todo mundo tem a mesma renda que você no mercado. Tá? O mercado cripto ele é democrático, ele atrai muitos investidores e todos os tipos, pessoas que são menos experientes, pessoas que não têm experiência nenhuma com investimentos, pessoas que nunca investiram na vida, pessoas que têm uma mentalidade sobre o dinheiro completamente diferente. Então, isso se categoriza, ou pelo menos isso se organiza em uma pirâmide de habilidade financeira, renda versus mentalidade. É claro que uma pessoa que não tem, pelo menos, né, não nesse quesito, mas que ainda se preocupa demais ou pensa demais sobre condições básicas, né, de alimentação, de casa, moradia, de transporte e tudo mais, essa pessoa ela ainda está na base do entendimento do dinheiro, né, habilidade, ela ainda não vai fazer muito bom uso do dinheiro para habilidades, ela ainda não consegue conciliar os dois. Então a gente tem aqui quem não entende de dinheiro, que são as pessoas que sobrevivem, porque se você vem falar para mim que uma pessoa que tem uma renda de 1.000 por mês, ela entende, ela tá interessada em comprar livros de finanças, que ela tá interessada, e esse é um assunto que a maioria das pessoas correm, talvez você já tá querendo sair do vídeo. Por quê?
Porque antes da gente chegar no resultado de cripto, é necessário a gente quebrar um monte de crenças, é necessário a gente entender um monte de coisa, é necessário a gente se reorganizar, a gente olhar o que eu não entendo. Só para você ter noção, quem está aqui fazendo esse vídeo para você é alguém que não investia até 2018. 2018 em diante eu comecei a investir no mercado cripto. Nunca tinha investido em ações, nunca tinha investido em nenhuma outra coisa na minha vida, a não ser a mim mesma, em mim mesma e em busca, né, da sobrevivência básica da vida. Entendimento, cursos técnicos, essas coisas. É o básico da vida. Então, investir, comprar ações, comprar cripto, isso é uma coisa distante, não tinha... Nossa, eu nem consigo imaginar como que era que eu imaginava naquela época, como era a minha mentalidade naquela época, porque era meio óbvio sair de casa, trabalhar, voltar, pegar um salário mínimo, voltar para casa e era isso. E eu vivi com um líquido a receber de R$ 888. Era essa a minha renda até 2018. Então, a mentalidade era do tamanho da capacidade que eu tinha para fazer dinheiro. E é uma das coisas que as pessoas não entendem quando se fala de investimento. A capacidade que você tem de fazer dinheiro. Então, quando a gente põe essa pirâmide aqui, que vai fazer muita gente correr desse vídeo, mas é uma realidade, você pode correr desse vídeo, mas você não pode correr da realidade. A realidade é essa, algumas pessoas ainda não conseguem ter resultados significativos no mercado financeiro, seja ele qual for, independente de ser cripto, tá? O mercado cripto, ele é mais complexo, então exige que você entenda mais, que você se arrisque mais, que você pratique mais, que você faça mais acima da média. Algumas dessas pessoas ainda não estão bem resolvidas com isso. Se você fala renda, mentalidade, o que é isso? Não são pessoas que, quando a gente põe nessa pirâmide aqui de habilidade financeira, a gente tá falando basicamente disso aqui. A gente tá falando de pessoas que têm uma renda de 1.000. Pensa, a pessoa que tem uma renda de 1.000, ela não tá pensando em investir. Mas o mercado cripto não tá associado dessa forma. Não sou eu que defino, entenda isso, por favor. Não sou eu que defino quem vem pro mercado e quem não vem pro mercado. Quem, não, fica lá, não é para você. Não sou eu que defino isso. Quem define isso são essas pessoas. Eu não tô dizendo que essas pessoas que estão aqui nessa base da pirâmide de habilidade financeira, que elas não estão olhando pro BTC e pro Ethereum. Eu também não tô dizendo que BTC e Ethereum não é para essas pessoas. Não são moedas para elas investirem. Não tem segurança. Porque todas essas pessoas, principalmente quem tá nessa base aqui, tá pensando em segurança, que tá pensando em sobrevivência, mas na boa. Uma pessoa que só tem 1.000, ela realmente tá pensando em investir em cripto? Ela pode até vir pro mercado, mas ela vem por retorno recompensa, ela acredita que é rápido. É rápido, só que ela não tem as habilidades. Não é que não seja rápido, é porque ela não tem as habilidades ainda. E a maioria dessas pessoas que estão aqui não querem investir em conhecimento algum. Não que tenha a ver com... esse assunto é polêmico, mas não que tenha a ver com entendimento, com educação financeira, que a gente sabe que no quesito educação financeira, o nosso país, Brasil, é 0,0, né? A gente sabe, todo mundo sabe que na escola a gente não teve esse tipo de aula, tá? Então, por favor, não vamos ser hipócritas de dizer que todo mundo teve a mesma base de entendimento, então, vamos separar as pessoas. Não é por aí. As classes existem por alguma razão. Mas quando a gente fala dessa renda versus mentalidade, a gente tá falando basicamente de que o cara que tem 1.000, ele não vai querer desprender nada disso, porque isso aqui é a sobrevivência básica dele, para investir em um curso que seja, de qualquer valor que seja. Ele ainda tá pensando, eu vou conseguir fazer alguma coisa, ou então ele nem tá no mercado, mas ele vem se aventurar porque tá aí o mercado para todo mundo, vem quem quer. A gente tem aqui o meio e o topo, aqui começa a ficar interessante, tá? Porque essa galera que tá no topo, mesmo que tenha uma renda de 2 a 4 mil por mês, eles vão sem método. Por quê? Porque o quanto você ganha, o quanto você deixa de ganhar, o quanto você faz, não quer dizer que você tem um entendimento do que são habilidades, do que você deveria buscar. É muito comum você ver pessoas que têm uma renda dessa que nem faculdade tem. Isso aqui é a coisa mais comum do mundo. Pessoas aqui no Brasil, no nosso país, nesse país aqui mesmo. Pessoas que são capazes de ter uma renda de 2 a 4 mil, mas não tem faculdade. Porque isso aqui sempre foi estabelecido com um cara que ganha de 2 a 4, ou ele é concursado, ou ele tem uma faculdade, é pós-graduado. E tem muita gente que tem graduação, tem pós-graduação e nem tá fazendo isso. Por quê? Porque não tem nada a ver. É porque tudo foi sempre colocado como pilares. O cara que tem isso, tem isso. A pessoa que faz faculdade faz isso. A pessoa não sei o que, é isso. Então sempre foi
é encaixotado. As pessoas odeiam caixas. Ninguém gosta. Você gostaria de ser colocado numa caixa? Você vai ser rotulado assim. Você vai ser rotulado X, Y, Z. Não, ninguém gosta. Mas isso aqui não é pra te rotular, nem rotular ninguém que queira entender cripto, mas pra você entender o que é elite. Quando eu falo de elite, depois dessa pirâmide aqui de habilidades financeiras, você vai entender. Definitivamente, toda vez que eu vir aqui e falar elite, você vai lembrar dessa pirâmide. Que é renda versus mentalidade. Então, essa galera aqui, mesmo tendo essa grana, dificilmente um cara desse. Primeiro que ele não acredita em método, né? Não, eu sei o que eu tô fazendo, eu aqui não vou pegar a minha grana e destinar para aprender tal coisa. Ele ainda não tem essa vontade, essa coisa do, eu vou comprar um curso, vou procurar uma mentoria, vou. Não, por quê? Porque esse é o dinheiro que ele pensa, não, isso aqui é o dinheiro de investir, a minha renda é o que sobra aqui já é para eu investir, eu não vou gastar com outras coisas. Então, aqui, o dinheiro aqui, nesse caso aqui do cara que tá no meio, ainda não é destinado à habilidade. Então, ele vai sem método, ele vai errando, erro e acerto, uma hora dá certo, e ele vai. Só livre, desimpedido. Até que ele começa a se ferrar bastante no mercado, ele, opa, eu acho que tá dando alguma coisa errada. E quando ele vem aqui pro YouTube, ele vem muito frio e calculista. Ele vem observando. Ele fica um bom tempo assistindo um canal. Normalmente ele pega um ou dois canais de pessoas que parecem sérias sobre o assunto. Ele vai ficar um bom tempo assistindo, cara. Ele não vai comprar a primeira vez. Ele vai ficar um bom tempo analisando muito a pessoa, muito mais a pessoa do que o conteúdo. Ele vai ficar, essa pessoa vale a pena? Será que vale a pena comprar alguma coisa dela ou dele? Ou será que o conteúdo dele é fora da curva mesmo? E começa a... Porque aquilo que ele não tem, ele começa a ver se o outro tem. Então ele vai comparando, né? É diferente do cara que tá no topo aqui. Aqui é a elite. Aqui é quem domina a leitura estratégica, né? Quem cresce é quem quer crescer com clareza, que é o cara que cresce não só se ferrando, porque esse cara aqui também ele tem uma fase que ele vai sozinho se ferrando, porque ele já tem o entendimento, né? Ele já faz aqui os seus 4 a 8 mil. Esse cara aqui, ele já é um investidor em outras áreas da vida dele. Ele é um cara que já é o quê? É um MEI. É um cara que é uma empresa de pequeno porte, um microempreendedor. Esse cara, ele faz dinheiro. Lógico que o microempreendedor faz muito mais que isso. Mas, é um hipotético, tá? Esse cara aqui, ele já... Provavelmente ele já tem um pós. Ele provavelmente já investe em ações, então o mercado cripto para ele é algo que ele só enxerga isso aqui. É para você saber que essas pessoas que eu tô te mostrando aqui é quando a gente fala de leitura número 1, você tem que saber que a reação que as pessoas têm em relação a essas moedas aqui vem daquilo que é as crenças, a renda que ela tem, as habilidades que ela tem, o entendimento, conhecimento financeiro que ela tem em outros mercados. E ela quer aplicar aqui no mercado cripto. No entanto, que um tempo atrás aí eu fiz um short, que é um vídeo curto de 1 minuto, que eu falo sobre hold. E eu recebi uma crítica em relação a isso, que a pessoa falando assim, a hold não dá certo, né? Mas eu comprei a XRP, não sei o quê. Só que o cara tá falando de hold, beleza. Ok, vídeo que vale a pena fazer um vídeo só sobre hold. Como é que eu posso falar para você que é iniciante, ou para você que chegou agora no mercado, quais são as moedas dessas moedas que você vai fazer hold desse ponto, 2025 em diante? E se a gente for falar que a geração de hold foi só lá atrás, como é que eu posso falar isso para você? E aí, como é que faz? Como é que a gente justifica isso? Porque é muito fácil o cara falar que ele ganhou dinheiro com o mercado dessas moedas aqui, BTC, Ethereum, XRP, Solana, até BNB entra aqui. Só que quantos anos atrás esse cara não arrastou? E essas são as moedas que deram certo até agora. Então, para você ver como é um assunto tão delicado, o hold, que eu ainda vou me arriscar a falar sobre esse assunto aqui, claro, trazendo essa clareza para você entender que você tá no mercado que tem muita opinião, as pessoas têm muita opinião, você não tá... Se você não se blindar mentalmente, se você não se organizar, se você não tiver estratégia de campo de batalha, cara, você vai estar sempre seguindo o que o mercado faz. Sempre no verde e vermelho. O mercado tá vendo, você vem, corre, compra tudo, aí o mercado dá uma baixa, aí você fica triste de novo. E fica sempre nessas nuances do mercado. O tempo todo. Por quê? Simplesmente porque esse tipo de leitura aqui que a Elite faz é a leitura de dinheiro versus mentalidade. É o que ela tem para investir, o que ela vai investir tanto no mercado quanto em habilidades. O que é que ela não sabe. Conforme ela vai se
ferrando no mercado, ela vai melhorando. Porque o dinheiro aqui não é um problema, porque o cara já tem grana para investir. Isso aqui é a renda dele, independente de mercado, tá? Isso aqui não é o quanto ele ganha. Eu até deixei bem claro no artigo para quem vai ler. Não é o quanto ele ganha no mercado. É a renda que ele tem da vida dele, do trabalho dele, dos bicos e das coisas que ele faz. Tá? Como ele faz dinheiro independente do mercado cripto. Ele já vem para o mercado com essa renda, com essa vantagem em capital. Tá? Então, quando a gente fala disso, é entendido que o cara que está aqui, ele tem uma mentalidade diferente. Ele acha que ele vai investir nas moedinhas e vai dar tudo certo, que ele não precisa aprender porra nenhuma. E ele encontra, em alguns momentos, ele vai encontrar uma pessoa que vai dizer exatamente o que ele quer ouvir. Que ele não precisa estudar, que ele não precisa análise técnica, que ele não precisa ter que entender o mercado, que ele não precisa fazer leitura de porra nenhuma, que ele não precisa entender indicador nenhum, que ele só precisa comprar. Só, a única ação, a ação única, compra e vê o milagre acontecer. E aí ele vê que não é bem por aí. Só que vai levar muito tempo para esse cara aqui entender. Porque o que ele consegue fazer em renda é muito pouco, então, como é dito, né, quanto mais a capacidade que você tem de fazer dinheiro, mais a responsabilidade virá. Consequentemente, você tem que ir aumentando suas habilidades. Nesse momento, se cai na tua conta 100 mil, 100 mil reais. Se você não tem, claro que você que tem não vai dar de boa, tá tranquilo. Mas aí, você tem 100 mil, cai na tua conta agora, 100k. O que vai vir na tua cabeça? Se a primeira coisa que vem na tua cabeça é torrar este dinheiro, você não tem a habilidade de multiplicar. Porque se a primeira coisa é, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo outro, eu sempre quis aquilo, eu sempre quis. Por quê? Porque a tua visão sobre o dinheiro é torrar dinheiro, não é fazer mais. Não é, cara, 100k, peraí. Como é que é diferente do cara que foi fazendo, fez 10, fez 20, fez 30, 50, ele foi até ele chegar no 100. Por isso que muitos desses outros canais financeiros no mercado de ações, né, que a galera que fala de ações, investimento e tudo mais, aborda esses temas mais, a grosso modo, eles falam que os 10 mil muda sua mentalidade. E é verdade. Qualquer pessoa que saiu, o cara que sai disso aqui, da sobrevivência de 1000, e ele faz os primeiros 10 mil, a vida dessa pessoa muda. Existem pessoas que precisam de muito menos disso para mudar de vida. Nem todo mundo, e aqui é onde a gente fala sobre a elite mesmo, né? Nem todo mundo entra no mercado cripto para fazer 100 mil, fazer 1 milhão. Não. Tem gente que entra no mercado cripto para fazer um dinheiro a mais, uma renda extra. Esse é o mercado da renda extra. Esse é o mercado para as pessoas se tornarem bilionárias? Não. Esse é o mercado para tornar pessoas milionárias? Eu acredito que ainda vai ter essa fase, tirando ali 2015 para cá, né? Porque foi o BTC que foi o único que deu essa oportunidade para muitas pessoas. Mas olha o tempo que isso faz. Mas agora, se fosse pensar agora, quais são as moedas aqui que podem deixar pessoas milionárias de 2025 em diante? Fica difícil, né, pensar. É preciso ter visão, é preciso entender, é preciso estar na elite aqui, do entendimento das habilidades. Eu não tô falando de dinheiro aqui, eu tô falando de pensamento. Então, como é que a gente vai falar, e aí como que você lê o comportamento aqui no Brasil em relação ao mercado cripto? Como é que a pessoa pensa? Ela, o mercado tá caindo, tá vendo, o mercado cripto tá caindo, o mercado cripto não sei o que, o mercado caiu do nada, que é uma das maiores aí. Caiu do nada. Não, é porque você não tá lendo o mercado, você não monitora, você não faz nada, você não compra moeda, você não tem as suas primeiras 15, 20 negociações. Você tá só no preço. Olha só, BTC agora tá 110. Parece que tá interessante, né? É quando ele tiver 130, aí você, pois é, poderia ter comprado. Aí você vai olhar que você poderia ter comprado Solana, você poderia ter comprado a BNB, que vai competir com a Ethereum, é questão de tempo, 2026 tá aí pra isso. Hyperliquid, que mais? A Cardano não, você já é velho pro resto da vida. Sui, quem mais aqui? Da Elite. Manto, já tá valorizando. As swaps aí da vida. E Avenue, que é DIF, né? Dentro da narrativa DIF. E qualquer coisa que esteja aqui se destacando já vale a sua atenção. Se chama monitoramento. Eu tô dizendo que você tem que sair correndo comprando essas moedas, não. Essa é a leitura que se faz. Mas é claro que a gente vai chegar na parte da leitura. Mas isso aqui eu precisava falar, por quê? Porque quem quer crescer, quem quer fazer mais do que isso aqui, pegar essa renda de 4, de 8, para vir para o mercado, para fazer a mais, para dobrar isso daqui, esse cara vai atrás de ajuda. Esse cara já quer um negócio pronto. Essa galera aqui não quer estudar, não. Por incrível que pareça, eles querem um negócio pronto.
É quem contrata, vai lá e fala, olha, eu quero top 5 moedas pra investir essa semana. Pronto, acabou. Não quer saber de mais nada. Porque esse cara tem grana, ele não quer fazer isso, ele não tem tempo pra isso. Ele já sabe fazer o básico da vida, ele já sabe fazer dinheiro. Ele só quer multiplicar. Só que multiplicar requer ele ler essas coisas todas aqui. Mas ele só precisa aprender uma leitura. A leitura número 1. Ele já sabe o que ele vai comprar. É muito difícil essa galera que tá aqui, a gente falar sobre altcoins pra essa galera aqui, tá? O entendimento da elite aqui é só isso aqui. BTC, Ethereum, BNB, Solana, XRP já passou o troll. Se a gente perguntar pra qualquer pessoa que tá aqui no topo, aqui, falar, ei, você investiria em altcoins? Só se fosse um cara muito bom, um especialista que explicasse pra ele em mínimos detalhes, ele ainda ia dar um pouquinho de atenção. Um pouquinho de atenção, mas ele não enxerga o que vem abaixo. A galera que tá aqui no meio e a galera que tá aqui abaixo enxerga todas as altcoins. É por isso que o mercado de altcoins ele é um mercado gigante. Porque o foco desse mercado é essa galera aqui, ó. Por isso que você tem que tomar muito cuidado se você tá aqui dentro. Tanto em renda quanto em entendimento. Por quê? Porque você tá atraindo o mercado de altcoins. O mercado de altcoins que tá te atraindo, na verdade, né? Porque é o mercado, é barato, tem moedas baratas. Aqui a gente sai aqui, ó, começa a ver moeda de centavos. É um mercado, você olha, é moeda de centavos. Só que o risco aqui é muito maior, porque o entendimento para essas moedas menores tem que ser maior. Você tem que entender o que é a complexidade dessas moedas. Não é porque tá barato que vai valorizar. Tem moeda aqui que faz tempo que não sai daqui. Vai estar no top 100 do mercado. Tá no top 100, mas não faz diferença. Porque a única coisa que vai colocar dinheiro no seu bolso é a tendência da moeda. Se ela não tem tendência, você vai segurar uma coisa que não vai para lugar nenhum. A gente pode falar isso, dar exemplos aí dos investidores de XRP. Quem fez hold com a XRP, beleza. E agora? O cara que vai entrar agora vai fazer o quê? Como que a gente fala com a pessoa que vai comprar XRP agora? É fácil falar com o cara que comprou lá atrás, né? Esse cara tá tirando onda. Mas e quem vai começar agora? Então, quando eu vim aqui para falar sobre hold, a gente vai abordar isso aqui. Que é o entendimento, que a elite vê dessa forma e que você, se não tá dentro desse topo aqui da elite, de pensamento, de estratégia, de se antecipar, de procurar seguir pessoas que realmente falam coisas que são coerentes com o mercado, não de pessoas que estão enfeitando a sua mentalidade, ai, o mercado isso, olha, out-season, ai, que não sei o que, aqui o macro, o micro e a porra toda. Não, é você ver o que está acontecendo aqui agora no mercado. O mercado não é feito só pelo topo. O mercado não é feito, na verdade, o mercado é feito pela base e pelo meio. Quem sustenta o mercado é essa galera aqui, ó. Porque essa galera aqui que quer dinheiro, essa galera aqui já entendeu como que as coisas funcionam. Essa galera já tem aqui pra sobreviver, vamos dizer assim. Agora, essa galera aqui ainda tá atrás do faz-me rir. Então, o mercado é feito por esses aqui, tá? Quem tá no topo já tá de boa. O topo se alimenta da base. Sempre vai ser assim. Mais ordinário que seja, a realidade é essa. Então, como que a elite identifica? Deixando bem claro que a elite não tem tanto, ou pelo menos pelo que você poderia perceber que fala sobre quem tá no topo, mas no topo de entendimento, de estratégia, de vantagem. Essa pessoa ela tá muito mais predisposta a desembolsar dinheiro para conhecimento, para habilidades, para entendimento, e que quem de verdade vai entregar para ele. Não gosta de enrolação nessa galera aqui, tá? Essa galera aqui não gosta de enrolação, não, tá? Tipo, um vídeo desse aqui é o vídeo que de 1 hora ainda é pouco. É o cara que fala, pô, acabou. Mais, cadê? Mais. 1 hora de vídeo não é o suficiente para essa galera aqui, porque quanto mais profundidade sobre o tema, melhor. Porque quando eu falei anteriormente, né, sobre investimento, eu acho que é um dos investimentos mais caros, porque tudo na vida tem uma troca, né? Nunca é de graça. Quem quer. Você tá aqui até agora, você tá investindo o quê? Dinheiro? Não, porque não tô te cobrando nada. Você tá investindo o quê? Tempo. Você poderia estar fazendo o quê? Mas beleza, o que você tem de mais importante para fazer agora? Se você tá no mercado cripto, você tem que entendê-lo. Qual é a outra coisa que vai te trazer o entendimento do mercado? Ignorar, beleza, todo mundo pode entrar nesse vídeo e quando eu falar de topo de pirâmide e tudo, aí já todo mundo vai embora. Mas e aí? Quantos anos-luz eles vão ganhar em relação ao mercado? 0,0. Por quê? Porque isso aqui é algo que sozinho leva muito tempo. Não é fácil.
você sair de uma renda X e ir para outra, se você não tiver entendimento de como manter aquilo, você até passeia por esses valores, mas você não se mantém constante todos os meses aquilo na sua conta, tá? Então, quando a gente fala de renda aqui, que já foi deixado bem claro, é quem tem essa renda mesmo, a galera que faz isso, capacidade de embolsar, independente de estar no mercado. Aí eles pegam uma fatia disso e vão multiplicar. Essa galera que sabe fazer, não quer dizer que eles sabem multiplicar, porque senão eles não estariam investindo. Todo mundo sabe que investir é a forma mais inteligente de você multiplicar o seu capital, contanto que você tenha conhecimento. Então, como é que a elite identifica fim da queda, né, antes de todo mundo? Porque eles estão olhando isso aqui. Vocês estão olhando o BTC? Eles vão abrir um gráfico, eles vão abrir o histórico do BTC. Vou até abrir aqui para você. O histórico do BTC. A gente vê aqui histórico. Cadê? O histórico tá na lateral, do seu lado esquerdo. E aqui, eles vão visualizar o mercado em semanas. Para ele é importante. Ai, mas aí foi porque a notícia que apareceu que aí o Trump ferrou com tudo, tá mijando na gente. Entenda. Existe uma coisa que você não pode prever. É uma das coisas que no mercado financeiro a gente não consegue prever. Eu não vou conseguir prever o que o Donald Trump vai falar semana que vem, ou mês que vem, ou em dezembro. Eu não consigo, eu não tenho controle sobre isso, ok? Ok. Ah, mas aí se você investe no BTC, na Ethereum e por aí vai, você depende disso, você tá à mercê disso. Não exatamente. Vamos lá. Quando a gente fala, existem duas coisas que é preciso entender: notícia e direção. O mercado, notícias vão abalar o mercado, mas a direção é algo que notícia alguma consegue quebrar. A menos que seja uma crise global. Um acontecimento, fato histórico de 20 anos atrás. Repetir, quebra de bolsa, essas coisas, sabe? Só se repetir isso, aí sim a gente vê uma desgraça na face da Terra. Fora isso, a tendência de uma moeda ela não se destrói muito rapidamente, mas ela vem se destruindo ao longo de algumas semanas. É por isso que eu falo de monitoramento. O monitoramento é uma das coisas tão importantes, mas tão negligenciadas em tudo na vida. Execução, monitoramento e time. Você está no mercado que ele é volátil. Quando você compra uma moeda, você não vai receber dividendos diferente da galera que está investindo em ações. Só por isso você já deveria acender as lanternas, as lamparinas da sua cabeça. As lanternas da sua cabeça e pensar: opa, então quando eu compro um BTC, eu estou comprando um BTC. Se um BTC é o preço que eu comprei cair, então é um BTC ao preço que eu caí que vai deixar de valer o que eu comprei. Tcharam, você entendeu. Você não recebe dividendos por comprar BTC. Todo mundo sabe disso. Mercado cripto é isso. Porém, entretanto, todavia, se você entende isso, você se antecipa, porque só isso, só o fato de você entender que você está no mercado de cripto, não no mercado de ações, que independente do cenário do mercado, tem gente comprando as ações, porque eles recebem dividendos, então quando está em queda é motivo de faz-me rir, porque eles vão comprar e encher o seu carrinho, porque é mais ações a preço de custo, né? O custo mais custo-benefício, então comprar o que está caindo agora no mercado de ações é uma delícia. No mercado cripto, alto lá. Porque no mercado cripto a gente não sai correndo para comprar, a gente espera estabilizar, que a gente investe aonde? No miolo do movimento, como disse o Jesse Livermore. Você espera a tendência se confirmar. Por isso que notícia alguma pode quebrar uma tendência quando ela se inicia ou quando ela chega ao fim. Porque se ela chegou ao fim, notícia alguma vai fazer diferença, pode fazer diferença, mas não vai ser aquilo que vai determinar para onde a moeda vai. Então, no caso do BTC aqui, quando o investidor de elite se concentra em ver só o topo, ele já sabe onde é que fica o meio do movimento, o meio da ação, o que ele vai comprar, onde ele vai comprar. Então, entre todo o processo aí depois do 100, ele vai visualizar isso, né? Porque no mercado da leitura da elite é preço, não é muito essa questão do variação de preço. Ele olha o topo. O que vai chegar? Chegou onde? Onde é que ele encostou? Então, desde que eu me entendo por gente aqui nesse mercado, 2018, as pessoas falam sobre o 100 do mercado, 100 do BTC, né, no caso. O BTC é o mercado em si. A narrativa principal se chama Bitcoin. Então, todo mundo olha o topo. 100 era tudo o que eles queriam. Beleza, eu sempre me perguntei, cara, o que vai acontecer com o BTC quando ele chegar em 100, afinal de contas? Porque, beleza, chegou em 100, e aí, o que a gente faz depois disso? Qual é a história que vai ser contada? Qual é o próximo nível agora? Depois do 100 vem o quê? Hã? Eu me perguntava isso, tô vendo isso agora. Aí daqui a 2 anos eu vou dizer a história pra você. Porque no momento eu tô vivendo a história do 100, né? Então,
Como é que eu vou contar a história que eu ainda estou vivendo? Deixa a história se contar por conta própria e no final eu vou só narrá-la. Então, a gente já chegou no 100 do BTC. Beleza, e agora? Pronto, eu já tenho aqui o que eles identificam como alta máxima. Chegou no 100. Quanto tempo o BTC vai ficar no 100? Então, ele ficou em maio, todo o período de maio, junho, todo o período de junho, julho, todos os fechamentos. Desculpa, todas. A alta máxima foi acima de 100. Quando a gente vem aqui em fechamentos, que é tudo que importa, né? Aqui dentro desse histórico do CoinMarketCap, são duas coisas que você tem que olhar quando você for analisar uma moeda, como a Elite faz. A Elite identifica a alta e ela olha o fechamento da semana. Alta, fechamento da semana, alta, fechamento da semana, alta, fechamento. É isso que eles olham. Por quê? Porque o mercado é volátil. Eles não vão ficar loucos todos os dias olhando. A BTC abriu a X, fechou a Y. Eles não olham isso, eles nem têm tempo para isso. Que eles estão o quê? Onde é que eles estão fazendo dinheiro? Eles têm uma renda a cuidar, eles têm grana. Isso aqui que eles estão fazendo no mercado cripto é multiplicar dinheiro. Eles não estão tendo tempo assim para ficar olhando o mercado o tempo todo, não, tá? Eles têm mais o que fazer. Inclusive, pagam pessoas para fazer isso para eles. Então, se essa galera não quer ficar olhando o tempo todo, mas eles estão monitorando, porque eles não são negligentes, né? Então, eles vão ficar olhando o quê? Fechamento de preço. Então, o fechamento do preço é importante. Como o BTC fechou a semana, como o BTC fechou o mês. É fechamento de mês? Como é que o mês fechou? Só isso. Então, se eles identificaram aqui, como eu deixei no artigo aqui, bonitinho, que primeiro eles encontram a alta máxima, que tá errado aqui, que é com... Pronto. Alta máxima, a primeira coisa que eles vão ver é a alta máxima. Deixa eu dar um zoom aqui pra você, ó. Ó, alta máxima. Primeira coisa. Recente das moedas de elite, sejam elas quais forem. Eu estou dando um exemplo aqui do BTC. Então, eu encontrei a alta máxima do BTC no mês de outubro. Cadê? Qual foi? 126. 125 em setembro, tá? Ó, todo setembro aqui. 115, 117, 116, 113 em agosto. 113, 117, 124 em agosto de novo. Então, a gente teve em agosto 124 e agora em setembro 125 e no início de outubro 126. Acabou. Mas e os fechamentos? Olha os fechamentos como foi distante desses 126, principalmente depois aqui de agosto. Agosto, fechamento, BTC foi para 124, fechou a 117. 113 em seguida, os meses seguintes aí, ó. Agosto, 108, vai caindo, 111, 115, em setembro volta para 115, 115, fechamentos semanais, tá? 112, 123, e aí volta para 115. E fechamento da última semana de outubro, 13, foi 108. Se enfraqueceu muito depois. Ó, finalizou setembro, 115. Outubro já era o sinal de alerta máximo, que os máximos estavam ok, mas não estava sendo a 126. Agora, se a gente tivesse pego uma sequência, né, do BTC, 123, 124, 125, 123, 124, 125, 123, 120 mil. Dentro dessas zonas entre máximo e fechamento, a gente muito rapidamente já encontrou o topo. Só que é uma resistência que ele está tentando superar. E é isso, quando a gente está fazendo a leitura do mercado, a gente tem que observar o máximo que uma moeda vai. Qualquer pessoa que tenha Solana, Ethereum, BNB e BTC já sabe quais são os máximos dessas moedas, porque essas moedas são elite, todo o mercado está olhando para elas. Então, quando você identifica uma alta máxima dessas moedas, você sabe exatamente onde é a sua zona de compra. E essas pessoas vão comprar. Então, a Elite já comprou o BTC? Com certeza. Mas a Elite está comprando o BTC para semana ou para o mês? A Elite está comprando o BTC para semana, não é para o mês. Por quê? Porque o fechamento do mês ainda não aconteceu, tá? Então, o que eles vão observar? Em quanto tempo o BTC vai encontrar uma alta máxima? Porque a última alta máxima da semana passada foi 116. Será que a alta máxima dessa semana vai ser 110, que ele tá agora? Ó? Não se sabe. Por isso que se chama monitoramento. Você não pode prever que o Donald Trump vai falar alguma coisa desagradável. Você não pode ficar a mercê de notícias, fenômenos, né? Fenômenos econômicos. Isso aí é só leitura de cenário. Não é uma coisa que vai mudar a tua vida, que vai colocar dinheiro no seu bolso se você não tivesse se antecipado. Você tem que entender isso. A elite do mercado faz essa leitura. Por mais que você ache que essa leitura é chata de fazer, mas eles fazem isso. Tá? Simples e puro, dessa forma. Então,
A outra leitura que se faz também é um pouquinho mais longa, né? Que é a leitura de mês, né? Tipo, última baixa do BTC, por exemplo. Quantos meses de vantagem ele tem desde a última baixa? Isso foi em março de 2025. Março. Deixa eu mudar aqui pro mês. Ó. Abril, maio, 3, junho, 3 e julho, 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Julho, o BTC já mostrou, a gente não vai para lugar nenhum, não, porque não existiu uma diferença de julho para agosto, muito menos de agosto para setembro para agosto, e muito menos de setembro para outubro. O que eu preciso dizer para qualquer pessoa que quer saber o que é tendência? É que o BTC não tem tendência nenhuma. Mas o que eles querem dizer o tempo todo? Existe um ponto ótimo, um ponto na curva psicológica dos traders, um ponto de esperança. O ponto ótimo aqui do BTC é acima de 126, 127. Aí 127 é aquele bom do mercado. Quando isso acontecer, você vai lembrar dessa aula. Quando isso acontecer, ele vai embora. Por quê? Porque é assim que a elite do mercado funciona. É assim que quem está no topo da pirâmide de habilidades lê o mercado dessa forma. Quem tem estratégia, quem tem clareza, quem já entendeu o game. Então, qualquer pessoa que é novato que quer comprar isso aqui tem que entender o game. É o primeiro game que você tem que entender no mercado. É o top 5, top 6 e top 10 do mercado. Aí quando você entender o top 10 procurando sua segurança, né? Procurando sua estabilidade, você vai se aventurar nas altcoins. Com estratégia. Porque se você for só na cega aqui, qualquer coisa que subir você comprar, você vai se ferrar inteiro. Mas a elite aqui do mercado já mostrou que é assim que funciona. Então, quando eu venho aqui parecer irônico o fato de eu dizer que quem compra o BTC até não tem muita coisa para aprender, porque isso aqui é meio óbvio. É a leitura número 1. Você só precisa encontrar a alta máxima, alta mínima, quanto tempo isso faz, fazer a comparação, onde é que está a sua zona de compra. Fica fácil. Que em outras palavras ou palavras técnicas a gente está falando de resistência e suporte, tá? Então, nos termos técnicos que as pessoas gostam de falar para parecerem mais inteligentes, a gente está falando de suporte. Se eu fosse falar em suporte em relação às últimas altas aqui e pontos de maior dificuldade, todo mundo esquece, porque essa é a leitura número 1, que é a leitura boba de ser feita, porque é ignorado, porque é bobo, porque todo mundo tá procurando uma coisa muito específica, muito... Ah, mas tem que ser uma coisa difícil para parecer que eu sou bom nisso, porque todo mundo quer fazer coisas difíceis no mercado financeiro para valer a pena a recompensa, porque todo mundo quer ganhar dinheiro no sofrimento. Então, não, eu tenho que entender um monte de indicadores, eu tenho que fazer coisas difíceis, porque senão o dinheiro não vem. É meio horroroso, é uma certa tortura mental pensar nisso. Se eu pudesse voltar 5 anos atrás, na verdade, 6 agora, 6 anos atrás, eu não teria aprendido uma boa parte dos indicadores que eu aprendi, porque eu só perdi meu tempo. Eu poderia ter aprendido se algum infeliz tivesse me dito, olha, você só precisa... Ai, que desgraça. É porque é um infeliz, né? Porque tem que ser... Olha, achar naquela época, 2018, achar uma pessoa para falar sobre o mercado, de verdade, era difícil, porque o mercado era jovem, era um mercado que todo mundo estava tentando entender para onde ele ia, o que ele ia fazer. Estamos desenvolvendo este entendimento agora. E a gente ainda continua sem saber para onde ele vai. Então, naquela época, se tivesse alguém falado assim, não, você só precisa ler o mercado, só lê aí o que tem maior mercado, maior volume. Eu teria ganhado anos-luz. Em tempo, em entendimento. Com certeza seria uma mentora melhor do que sou hoje. Por quê? Porque a gente ia direto pro foco no que é fácil de entender. Mas não, a gente tá sempre procurando justificar coisas. Então, então o mercado não tá respondendo dessa forma. Vou procurar agora entender mais sobre indicadores. O mercado não fez isso, agora eu vou entender. E a gente vai sempre procurando. E isso é um fenômeno muito comum, que as pessoas que ficam procurando ter um monte de habilidades, compram um monte de cursos, ficam ouvindo várias pessoas que falam do mercado, não tem lucro nenhum. Só perde tempo. Então, quando eu resolvi levantar essa bandeira de que você tem que executar, você tem que monitorar e realizar lucro, que é o monitoramento, execução, monitoramento e time, eu tô falando que são essas 3 ações que você tem que fazer rápido para você ganhar tempo e, consequentemente, evitar perdas severas. Porque quando você realiza lucro, você protege seu capital e você evita perdas danosas, aquelas perdas que vão fazer você se afastar do mercado, porque é o que mais acontece. As pessoas perdem muito dinheiro no mercado, se afastam. Por quê? Porque ninguém aguenta ficar perdendo, principalmente quem tá aqui, ó, no meio
ou na base da pirâmide de habilidades financeiras. Aí você diz que isso aqui não é importante? Então tá, me explica o cara que perde 2, o cara que tem essa renda. Ele vem pro mercado, corta a metade dessa renda, ele ganha 4, investiu 2 no mercado, e aí? Ele perde 2. Esse cara sabe fazer 4, ele vai conseguir recuperar esses 2 muito rapidamente. Mas eu te pergunto, ele tá predisposto a perder mais 2 no mercado no mês que vem? Não. Porque é ruim perder. A menos que ele esteja pegando essa renda dele aqui em uma árvore do dinheiro. Esse cara não tem problema, ele perde todos os meses. Se ele quiser perder 4 todos os meses, ele vem com a renda dele total no mercado e vem perder. Só que a realidade no mundo não é essa. Quem tem renda fixa, quem tem renda, né, que tem um trabalho, um bico, uma coisa, sei lá, trabalha, precisa dedicar horas para retorno financeiro, quando ela vem aqui multiplicar, quando ela fala de multiplicar dinheiro, essa pessoa ela vem com todas as cautelas do mundo. Agora quem não tem nada a perder, né? Já não tem quase nada, tanto faz, vai lá e... eu vou dar... E aqui, essa galera aqui pensa com a sorte, né? É só com a sorte, não preciso de entender nada. Eu vou com a sorte, até porque eu não tenho muito a perder. Agora, quanto mais você tem a perder, mais cauteloso você fica. Atire a primeira pedra se não for isso, tá? Se você não tiver esse pensamento. Então, essa leitura número 1 do mercado, que é a leitura do que já chegou no topo, essa semana todos os investidores de BTC estão preocupados com o quê? Com o suporte. Porque o mínimo a gente já sabe. Se o BTC perde 108, o que vai acontecer com ele? Se você tivesse no HPS, essa leitura eu já fiz lá no HPS. Se você tivesse no HPS, você já iria saber o que eu tô falando aqui, porque eu deixei isso tudo aqui muito bem explicado lá no meu serviço, que é para isso que ele serve, para antecipar, fazer essas leituras, que eu até deixei um checklist lá bonitinho, essas leituras de elite do mercado, antecipadas, né, do que realmente essas pessoas visualizam. Todas as minhas leituras de BTC, Ethereum, BNB e por aí vai, todas elas batem lindamente. Por quê? Porque eu sou um gênio? Não, é porque eu faço a leitura do mercado. A leitura número 1, eu respeito que isso vai se formar e a gente vai vendo pontos semana após semana. Eu não sou vidente, eu não posso prever o que o Donald Trump vai fazer. Eu não posso prever e eu não posso ficar à mercê, e nem as pessoas que estão no meu serviço ficar à mercê desse tipo de coisa. Eu preciso entender, eu entender que aquilo se forma daquela forma. Eu não posso controlar, né? Vou dar um exemplo de coisas que a gente não pode controlar. Essa semana teve essa notícia aqui, ó. Ampane no data center da Amazon, que é a AWS, né? Aqui, ó, Amazon Web Service, que é o serviço de armazenamento. Afetou não só o iFood, Mercado Livre e outras, PicPay, Itaú e todas as outras, toda qualquer empresa que utiliza o serviço da Amazon, que é o armazenamento em nuvem da Amazon, sofreu. Inclusive a Hotmart, que eu utilizo para entregar os meus conteúdos. Eu tenho um controle sobre isso? Aí eu deixei lá tudo bonitinho, né? As datas que eu iria disponibilizar as aulas. Eu gravei as aulas e todas foram jogadas no lixo, porque eu tenho que regravar novamente. Que tem data, tudo sai atualizado. A gente tem controle sobre tudo? Não. Então, eu tô te dando exemplo de uma coisa que acontece na vida das pessoas. Inclusive, aconteceu na minha essa semana. Você não tem controle. Então, no mercado financeiro, você se antecipa. Você tenta antecipar o seu movimento, não o movimento do mercado. Se antecipar. Como é que é? Se posicionar estrategicamente. Porque controle sobre as coisas definitivamente a gente não tem. Porque eu nem sabia que a Hotmart utilizava o serviço de armazenamento em nuvem da Amazon. Eu não sabia, eu soube porque eu entrei em contato com o suporte e aí fui informada sobre isso. É uma pane que só quem utiliza esses serviços, a parte interna, né, que é a parte de quem está usando o serviço em si, com constante, né, com frequência, descobriu que estava tendo uma falha. Quem não usa, nem sabe que isso aqui aconteceu. Assim como no mercado cripto. Quem está no mercado cripto tem que saber o que está acontecendo. Tem que entender o porquê que as coisas acontecem, porquê que moedas caem, porquê que deveríamos comprar essas moedas logo em breve. Tem que comprar essa semana, tem que comprar hoje? Não, você tem que comprar ao longo das semanas, o que vai acontecer. Primeira semana, 2 semanas de queda, né? Que é onde as pessoas usam o Bitcoin caiu do nada. Eu adoro esse tema. É uma leitura que todo mundo faz errado. A leitura básica aqui. A leitura do preço, né? Tipo, olha o preço, caiu do nada. Por quê? Porque não tá acompanhando. Então, se eles não estão monitorando, já não estão visualizando nada.
Tipo, não importa dados, não importa volume, não importa notícia, não importa mercado, não importa nada, não importa desempenho, não importa nada. O que que essas pessoas veem? Só preço. Então, se espalha muito aí nas notícias. O Bitcoin caiu por causa disso, o Bitcoin não sei o quê, o Bitcoin caiu por causa disso, daquilo outro. Mas ninguém consegue trazer para você dados assim, ó. Mas o BTC encontrou a alta máxima, isso aqui já deveria ser previsível. Previsível, porque uma nova tendência inicia depois que a alta máxima anterior é rompida. Só que a nova tendência se estabiliza quando tiver algumas boas semanas de continuidade. Então não é, o BTC rompeu 125, né, que a gente viu aqui. Ó, 120, na verdade foi 126, não foi? Pera aí que eu vou pegar em algum lugar aqui o 126, que eu vi. Era 126? Não, era 123, 120, tá aqui, ó, 126, eu sabia que eu tinha visto isso. 126.198 dólares, tá? Então, quais são as zonas de ponto de máxima para o BTC? 123 mil, 120, 124, 125. É aqui nessas zonas que você vai comprar? Você acha que a Elite vai comprar o topo de entendimento? Vai comprar aqui? Não. Eles não vão comprar aqui. Eles vão comprar aqui quando isso aqui for suporte. Quando isso aqui for o meio do caminho entre a nova máxima, tá? Você sempre tem que entender isso. Então agora todo mundo vai comprar o BTC quando ele tiver a 126. Todo mundo vai comprar a 125. Quem tá atrasado no mercado com certeza vai comprar lá, tá? Mas o investidor estratégico, ele vai esperar algumas semanas de vantagem acima disso. Por quê? Porque toda vez, principalmente antes, né? Lá atrás, ó, como é simples fazer leitura do BTC. Eu tô utilizando o gráfico porque eu prefiro ler assim, tá? Mas se você quiser ver no histórico, é só procurar aqui os meses anteriores ao 100 que você vai encontrar. Então, lá atrás, conhecido como dezembro de 2024, o BTC mostra o seu interesse nesse 108, tá? E precisou de bons períodos. O dezembro, ele só foi retornar para essa tentativa em maio. Vamos contar? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses. A elite do mercado leva tempo para se formar. Eu sempre digo, inclusive lá no HBS, que são moedas que você não precisa atualizar todo o tempo. Eu não vou ficar fazendo análise do BTC toda semana lá no HPS. Eu faço a cada 30 dias ou a cada grande mudança. Por quê? Porque não muda, não tem. Oh, meu Deus, as moedas que mudam repentina. Não, não é isso. Isso é cansativo. Tanto é cansativo para quem tem que assistir, para quem tá fazendo. Então, essas moedas não têm essa mudança repentina, mas a percepção de preço ela é muito rápida. Há pouco tempo as pessoas estavam super otimistas com o BTC a 123, 124, agora vai para 130, e agora elas estão pensando o quê? 110 é ruim. Não, ruim é 98, ruim é 98, pode ter certeza que se o BTC chegar a 98, aí você vai saber o que é ruim. Ruim, principalmente para quem já está se antecipando em compra, para quem ainda não esperou se estabelecer, ainda não esperou esse suporte se tornar realidade. Porque aqui, 5 meses depois, ele tenta e ele não consegue. O que é nova alta máxima? Se eu sei que isso aqui, lá no passado, a gente volta lá para o passado, ó. Isso aqui foi a alta máxima do BTC, certo? Dezembro. Ele chegou aqui, 108. Chegou, foi. Pra onde ele caiu depois? Ele caiu pra 70... Cadê o mínimo aqui? 77 mil dólares. Então, aquela regra ou aquela história de que quando o BTC chegar em 100 ele vai embora. Não, não foi. Isso é genérico, isso não se aplica, né? Isso é a teoria não aplicada à realidade. Depois, lá na frente, de novo bateu no 108. Agora ele vai embora. Não foi. Quando é que ele foi embora? Quando ele pegou uma semana acima disso. Quando ele conseguiu ficar boas semanas acima disso. Inclusive a primeira semana de setembro, agora, mês passado. Porque parece que faz muito tempo, né? Nossa, parece que faz uma eternidade que o BTC tá nesse 100, né? Nem é. Foi agora, em julho. Agosto, setembro. 2 meses. Olha o tempo que ele precisou para chegar no 108. Então, qualquer investidor de elite sabe, qualquer investidor de topo, né, que tem essa clareza estratégica, sabe que
As zonas de compra podem estar entre 108, 115, 112, 115, mas não em 120, não em 122 mil, não em 123, não em 126. Eles sabem disso. É só você ver, os grandes VCs aí, eles sempre compram nessas zonas de 108, 112. E aí ninguém entende nada, né? Pô, por que o cara tá comprando isso? Ainda é caro, porque todo mundo quer comprar no barato, né? E aí a tentativa, depois que o BTC cai, é baixar mais ainda o preço. Então vamos dizer que agora todo mundo tá trocando BTC por Ethereum. Vamos dizer que todo mundo está trocando Ethereum por BNB, que é pra ver se o fluxo de dinheiro vai para essas outras moedas. Em outras palavras, quando a elite quer saber o fim da queda, né? Chegar no fim da queda, eles veem o pior cenário. Qual é o pior cenário? O que está se destacando? O que está se destacando aqui? É elite. Cadê as altcoins? Ainda tá tudo no vermelho, né? Aí, ó. Tudo no vermelho. Eles vão comprar altcoins? Claro que não. Então, por isso que essas moedas de elite se sobressaem à frente do resto. Por isso você tem que tomar um cuidado se você tá em altcoins. Investir em altcoins, você tem que ter mais cautela do que quem tá investindo nisso aqui. Porque isso aqui, como eu disse, já fiz a leitura 1 bilhão de vezes aqui. Isso aqui é muito simples de ler. Encontrou a alta máxima, encontrou o suporte, encontrou o mínimo, encontrou o equilíbrio entre esse máximo e mínimo, tá ali tua compra. Não é só pegar o lucro. Qual é a dificuldade que tem nisso? Nenhuma. Quantas pessoas fazem monitoramento? Pouquíssimas. Só a elite. Só o topo. Só quem investe no topo. Porque dá trabalho de fazer. Tá? Então, definitivamente aqui, somente um tolo perde tempo tentando prever os tais eventos, né? Que são os eventos, né? Quem está no topo monitora suas moedas semanalmente porque já entendeu que não pode controlar fenômenos econômicos globais. Não dá pra você prever isso. Você não consegue prever o que vai acontecer com o mercado, tá? E aí, por fim, a gente tem aqui isso aqui, o que eu tô fazendo aqui, o conteúdo que eu tô entregando hoje aqui é um conteúdo mais mental. Se você como é que eu posso dizer? Se a teoria pra você é uma coisa chata, talvez esse conteúdo tenha sido dos piores, né? Porque eu já falei bastante, falei muito aqui, te dei exemplos. Porque conteúdo dessa qualidade aqui, eu sei muito bem que ninguém vai entregar, porque isso é chato de fazer. É chato de fazer, é chato pra quem vai receber também. Mas não deixa de ser a realidade do mercado. Por isso que você não vê esse monte de gente fazendo conteúdo sobre isso, tá? Então, aqui a gente tem o terceiro tópico, que é o mercado é feito pela base e meio da pirâmide de habilidades financeiras, que é esse tópico aqui que eu deixei, tá? Você sai na frente quando você respeita isso. Não cabe a mim nem a você mudar a mentalidade de todos que estão no mercado cripto. Sim, eu não consigo mudar a mentalidade do cara que está investindo no mercado cripto que tem uma renda de 1.000. Eu não consigo, porque esse cara aqui ele tá tentando a sorte. Quem sou eu para dizer que ele não tem? Esse cara aqui, ele vai levar um bom tempo para avaliar quem realmente vale a atenção dele e o dinheiro, porque esse cara precisa investir em um curso, esse cara precisa investir em um serviço, esse cara ainda precisa investir em conhecimento, porque ele tá indo zero método, ele tá indo na tentativa e erro. Ele pode aprender por conta própria? Pode, mas ele precisa ir pelo menos uns 3, 5 anos para dar certo. Na tentativa e erro, porque tudo aquilo que você faz sem ajuda, sem mentoria, sem ajuda de ninguém, você tá lutando contra o tempo. E pode ser que você precise de 3 anos, 5 anos, uma vida inteira. Quantas pessoas não passam aí metade da vida tentando entender uma coisa e nunca entendem, até desistirem, tá? Então, talvez essa leitura que eu fiz aqui explique, talvez, não, acredito que sim, mas deixou bem claro pra você o que é o FOMO, né? Que é o Fear... Deixa eu só abrir aqui. Que é o Fear of Missing Out, que é quando as pessoas deixam pra investir, deixam pra correr atrás, porque tem medo de ficar de fora, que é o FOMO do mercado. Então, quando as pessoas levantam essa bandeirinha, tá no FOMO, medo de ficar de fora. Não é nem o pânico do mercado porque ele tá caindo, é o medo de ficar de fora, porque o FOMO ele só vem quando o mercado tá todo verdinho. Então, quando você vê tudo isso aqui verdinho, Solana, de novo nas casas dos 200, 230, 250, Ethereum acima dos 4.000 novamente, a BNB rompendo os 2.000, você vai ver a loucura que é, porque é assim que é. O cara que não tá monitorando, você tem que entender isso. Quem não monitora vai agir no último momento, mesmo que isso puxe todo o capital. E aqui é onde esse cara não entra. O cara que tá no topo aqui do entendimento, que procura clareza estratégica, quem procura dominar a leitura, quem procura clareza de entendimento do mercado, esse cara aqui, ele não investe num momento desses.
Nesse momento, ele tá observando apenas o que que vai se recuperar. Ele já tá de olho na BNB, né? Se ele for esperto. Ele tá de olho em duas, BNB e Solana. São as duas que vale a atenção pra ele. Fora o BTC, porque é elite, né? O topo tá fodástico. BTC, BNB e Solana é o que ele tá olhando. Ele tá pensando, cara, será que eu troco todas as minhas Ethereum por BNB? Porque BNB tá melhor do que Ethereum, né? Esse cara tá com muito mais expectativa. Essa elite aqui, ó, o topo aqui, ó, tá com muito mais interesse nessa elite aqui de BNB e Solana do que em Ethereum e BTC. Por quê? Eu preciso desprender bem menos, né? Pra comprar Solana, eu preciso desprender bem menos que BNB. O que faz esse cara comprar ou não é tendência. Se a tendência em BNB é clara, ele compra. Se a tendência em Solana é clara, ele compra. Mas o que a gente não tem nesse momento? Tendência. Então, o que o cara que tá no topo de entendimento lá da pirâmide de habilidades, o que ele tá olhando agora? Ele tá olhando o que tem tendência. A única coisa. Ele tá olhando que como é que o BTC vai se virar pra sair desse 108k e não cair abaixo disso. O que esse cara tá esperando? 98 mil dólares. Esse cara tá esperando um cenário ruim. Esse cara não tá esperando um cenário ótimo. O cenário ótimo vai vir pra ele daqui umas 2, 3 semanas, se isso acontecer. Ele tá esperando o pior. Ele não tá fazendo nada. Ele não tá comprando. Essa é a leitura. É a leitura mais simples. A leitura de quem... É como num jogo, né? Você tá num jogo. Você só tem que ser o melhor jogador neste jogo. O mercado não deixa de ser um jogo de habilidades, um jogo de quem tem vantagem estratégica, quem tem vantagem numérica, quem tem a vantagem do entendimento. Qualquer pessoa que entendeu o que eu falei nesse vídeo tem uma vantagem para este mês de novembro, pelo menos para essas moedas aqui. Eu não tô nem falando de altcoins, eu tô falando só disso aqui. Esse vídeo eu não tenho nenhuma dúvida de que pessoas que entenderam este conteúdo vão ficar de olho nas moedas que eu falei aqui. Por quê? Porque isso aqui é elite, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado você comprar isso aqui, entenda, por favor. Independente de tendência. Se eu sei que... Vou até abrir aqui, Ethereum. Ai, botei errado. Ethereum. Ethereum caiu do nada, né? Olha o tempo aí da Ethereum. Semana agosto. Cadê a alta máxima da Ethereum em agosto? Não teve? A alta máxima foi se concentrando em outras altas máximas. Aqui, ó. Em agosto, final, a última semana de agosto foi 4.955. Em setembro, 4.768. E por fim, agora, em 6 de outubro, 4.759. Cada vez uma alta máxima menos do que a anterior. Você vai comprar 4.000? Não, você não tem vantagem nenhuma. Você vai comprar agora nesse cenário? Não, porque tá muito próximo do suporte, que é 3.500 e pouquinho aí. Que é basicamente o de dezembro também, que foi 3.674. Tá? Olha o tempão que a Ethereum precisou. Aí, quando a gente abre a BNB, se liga na mudança. Cadê a BNB? Socorro, cadê a BNB? Interessante, né? A gente já tem uma alta máxima de 6 de outubro, que foi 1.347. A gente já tem um mínimo que foi na semana passada, em 1.021. O cara que tá olhando essa semana, ele só precisa entender se isso aqui é o mínimo mesmo, mas ele só vai comprar daqui a 2 semanas. Então, entre Ethereum e BNB, eu não preciso dizer que você compraria a BNB, não é? Oh, isso é meio óbvio, não é mesmo? Se nada tivesse acontecido economicamente, né, em notícias, a BNB estaria muito longe. Já estaria assustando a Ethereum, pelo menos em preço. Não em ecossistema, porque o ecossistema dela precisa melhorar muito. Quem é mais aqui? A Solana. Cadê a Solana por fim aqui? Já que a gente tá falando da Elite. Lembre-se que isso aqui não é uma análise das moedas, tá? Solana também. 188 aqui é o aceitável pra gente, né? O pior cenário é 156 aqui, por definitivo, pra compra. Mas o memeiro, quem tá no ecossistema da Solana, que tá negociando meme, não tá olhando muito pra isso, não. Já comprou Solana, não tá nem pensando duas vezes, já tá convertendo tudo pra meme coin. Porque é assim que é. Solana ficou ruim, a gente compra e negocia meme. Meme ficou ruim, a Solana ficou bom, a gente volta de novo pra Solana. Solana e meme ficou ruim, a gente protege o USDC. É essa é a estratégia mais simples
e óbvia do mercado, para isso que servem as moedas estáveis, um conteúdo que eu deixei no vídeo anterior que eu falei sobre isso, certo? Então, a gente vai ter, acredito que, se você me permitir, mais conteúdos em relação a esse assunto, que é a leitura número 1, porque sim, enquanto as pessoas não entenderem que a leitura número 1 do mercado é essa, a leitura da moeda de elite, que as moedas altcoins são outros critérios, são critérios de mercado, de volume, tem a questão do risco-recompensa, é muito mais arriscado, mas é muito mais recompensador investir em altcoins menores, de menor mercado, maior volume, porém você sofre muito com a oscilação do preço. E isso aqui já ganhou o mercado. Qualquer pessoa que vai montar uma carteira tem que montar a carteira com isso aqui. Proteção de capital, ou pelo menos não sofrer com essas nuances, né? Porque se você monta uma carteira só com altcoins, você vai ter aquele dia que você vai estar super feliz com a tua carteira e aquele dia que tu vai estar super triste com a tua carteira. Porque ela vai ser isso, uma montanha russa. Uma semana boa, uma semana ruim, uma semana boa, uma semana ruim. A Elite não, a Elite consegue se estabilizar, né? Se manter em uma zona de preço, mesmo que não vá para lugar nenhum, mas pelo menos você vai saber o que fazer, você tem tempo. O BTC, antes de cair, ele deu 2 semanas para qualquer pessoa fazer qualquer coisa. Na verdade, ele deu boas semanas entre julho até agora, 22 de setembro. Eu posso dizer que 22 de setembro, fechamento de mês, fechamento de porta de mês, aqui foi o momento máximo, se a gente não tinha tendência. Acima de 108 não tinha tendência. Tendência é quando a moeda vai rompendo preços, zonas de preço alta máxima a cada semana, a cada mês. Isso é tendência. Se uma moeda que você está investindo não está fazendo isso, ela não tem tendência. Se ela está perdendo semana após semana, ela não tem tendência de alta, tem tendência de baixa. Se ela está despencando do nada, ela só tem um momento de intensidade de preço, um volume fora da curva que entrou. Olha o tanto de coisa em um vídeo só. Eu vou ter que acabar o vídeo porque é 2 horas, né? E aí? Porque é muita coisa que precisa ser entendido. Mas tudo isso quando você entende é assim. É 1 hora, é 2 horas de muito conteúdo, é muita coisa pra entender, mas quando você entende é assim. 1 hora se transforma em 1 minuto, 5 minutos pra você avaliar uma moeda. Só por entender isso. Tá? Então todo esse artigo aqui, esse conteúdo inscrito, fica lá no Substack para você ir sincronizando com esse vídeo para releitura de tudo que foi dito aqui, se existir a necessidade. Até porque, quando você quer entender uma coisa, você não entende de primeira vez, você tem que ler, rever várias vezes. Eu mesmo faço isso o tempo todo. Quando eu quero entender uma coisa, eu revejo 8 vezes é o mínimo. 8, 12, 20, 50 vezes se for preciso, até eu entender. Isso não tem nada a ver com capacidade de inteligência, com capacidade de organizar as ideias na cabeça. Tem a ver com o que você não entendeu, o que você precisa deixar claro. Então, se leitura número 1 ainda não tá claro, eu vou fazer dentro desta playlist ficar claro para você. Tá? Então, é o que a gente tem para hoje, o conteúdo de hoje, para falar sobre BTC, Ethereum, Solana, BNB, a leitura que a Elite faz. E quando eu falo de Elite, a Elite de quem tem, sim, mais recursos, maior renda, também tem maior receio, não deixa de ter, mas procura recursos como entendimento, conhecimento, clareza, estratégia. Essas pessoas, elas estão sempre agindo como jogadores de xadrez. Eles estão sempre pensando muito bem antes do próximo movimento. Qualquer pessoa que está aqui nessa casa de BTC, Ethereum, BNB e Solana está observando o que elas vão fazer essa semana. Como elas vão se recuperar dentro de 2 semanas. Em 3 semanas, o que elas vão fazer? Não é sair correndo para comprar nada. 3 semanas é o mínimo. Avaliar dano, quem mais se ferrou com essa queda, quem não se ferrou tanto, quem está se recuperando bom, recuperando em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Essa é a leitura que é feita. Ninguém faz nada, só lê, só senta aqui e olha. Avalia volume, avalia mercado, os danos e vai agir. Você poderia pegar só isso. Monitoramento. Sentar a bunda na cadeira, visualizar o que o mercado está dizendo para você. Se você consegue interpretar o que o mercado está dizendo, consequentemente você consegue extrair dele todo o dinheiro que você quiser.